Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar novamente com História e Geografia e vamos dar continuidade ao assunto Formação dos Povos, tá? Nós vamos hoje trabalhar com um povo que até anteriormente não sabíamos nada sobre a sua civilização. Eram os Olmecas. Vamos conhecer um pouco da sua estrutura, da sua civilização, como foi a organização deles e como é que eles eram bons escultores, ok? Alunos, os primeiros sinais de uma sociedade complexa na Mesoamérica foram os Olmecas, uma antiga civilização pré-colombiana que viveu nas planícies tropicais do México, Centro-Sul. A área que eles possuíam tinha cerca de 125 quilômetros de extensão e 50 quilômetros de largura, com o rio Coatzacoalcos correndo ao meio. Esse local incluía os grandes centros de São Lourenço, Tenochtitlan, Laguna de las Serras, Três Zapotes e La Venta, um dos maiores centros dos Olmecas. A sociedade turma dos Olmecas era uma sociedade patriarcal, isto é, o homem é quem preocupa-se de todos os problemas que pudessem estar afetando a civilização. O homem é quem controlava e manejava a família, a sociedade. Os Olmecas era também altamente centralizada, ou seja, todo o poder, quem mandava, quem comandava na sociedade era o homem. Tá? O homem era o chefe da casa, o homem era o chefe da sociedade. Então, a mulher, ela não tinha um papel muito importante nessa sociedade. A mulher era submissa ao homem. Ela só fazia o que o homem mandava. E quem mandava em toda a sociedade era o homem. Por isso é que era uma sociedade patriarcal, ou seja, o pai de todos. Era o homem que mandava, tá? E nessa sociedade, esse poder passava-se de pai para filho. Por isso é que era hierarquizada, tá? Porque tem bem aqui falando o seguinte, ela tinha uma estrutura fortemente hierarquizada. O que é hierarquizada? É justamente que passa de pai para filho, é uma hierarquia, ou seja, passa de pai para filho. No caso, filho do sexo masculino. Se por acaso o rei dessa sociedade, que era o governante dessa sociedade, tivesse uma filha mulher, ela não poderia assumir o poder. Aí seria passado para outro descendente dele. E se ele tivesse o filho homem, esse homem queria, com a morte do seu pai, tomar de conta desse reino, tá? Dessa sociedade. Por isso é que é chamada de poder hierarquizado. Todo esse poder era concentrado inicialmente, né, toda a sua sociedade praticamente era concentrada inicialmente na cidade de São Lourenço. E mais tarde passaram para Laventa. São Lourenço e Laventa eram duas sociedades, ou seja, duas cidades construídas pelos Olmecas, tá certo? Como eu coloquei aqui, os primeiros sinais de uma sociedade complexa na Mesoamérica foram os Olmecas, uma antiga civilização pré-colombiana que viveu nas planícies tropicais do México Centro-Sul. A área que eles possuíam era uma área de cerca de 125 quilômetros de extensão e 50 quilômetros de largura, com o rio Coatzacoalcos correndo ao meio, ou seja, a sua cidade ela era construída ao redor do rio. Praticamente o rio passava no centro da cidade. É como se fosse uma cidade, uma estrutura flutuante. Tá? A cidade deles é como se fosse flutuante, ok? Laventa é datada entre 1200 a.C. a 400 a.C., localizada em uma ilha, em um pântano costeiro nas margens do então ativo rio Palma, e que provavelmente controlava a região entre os rios Mexcalapa e Coatzacoalcos, que é esse rio que estou falando aqui. Tá? Então, turma, eles eram uma sociedade muito organizada, hierarquizada e eram ministradas, ou seja, comandadas por um homem. Por isso é que era uma sociedade patriarcal. A mulher era submissa ao homem, a mulher só fazia o que o homem mandava, tá? E como eles moravam praticamente perto do rio, o rio passava dentro da cidade, eles começaram a praticar agricultura. Por quê? Porque eles eram muito inteligentes. E com a inteligência deles, eles criaram o aqueduto, ou seja, pequenos desvios de água para que pudesse chegar às suas plantações e irrigar as suas plantações. Vamos ver isso nesse próximo slide.
Olha aí, alunos, como eu falei sobre a prática da agricultura, aqui está nesse slide uma imagem sobre a plantação dos olmecas. Observem como os rios ele passa. É como se eles estivessem plantando, cultivando as suas plantações dentro do rio. Eles fizeram os aquedutos, essas pequenas linhas aqui que são aquedutos, onde a água corre para poder irrigar suas plantações. Eles moravam em volta de rios, eles cultivavam feijão e abóbora e também se alimentavam da caça e da pesca. Tá certo? Turma, além dos olmecas serem muito inteligentes, porque eles construíram praticamente a sua cidade em cima do rio, fazendo com que o rio passasse por eles, e a partir de como eles envolviam, né, eles construíram a sua cidade em volta do rio, eles optaram em aproveitar o rio para poder irrigar as suas plantações e assim eles praticavam agricultura. Além de praticar agricultura, eles também se alimentavam da caça e da pesca. E o que eles faziam também com o cultivo, ou seja, com os produtos que eles cultivavam? Servia para a sua própria subsistência, ou seja, o seu próprio alimento, e eles ainda comercializavam, ganhavam em cima do que eles produziam, tá certo? Os olmecas foram grandes escultores também, e de acordo com as pesquisas, estes buscavam as rochas para a fabricação de suas esculturas longe de seus territórios, ou seja, eles esculpiam em rochas brutas várias esculturas lindas e esculturas enormes, tá? Utilizava as esculturas para decoração e suas esculturas chegavam até 2 metros de altura. Muitos provavelmente esculpiam os rostos de seus governantes. Vocês vão ver aqui nesse outro slide como eles eram habilidosos na escultura. Eles utilizavam as rochas para esculpir estátuas enormes, principalmente de rostos. E muitos dos rostos que eles acabavam esculpindo tinham muitos traços africanos, tá? Muitos traços dos negros. Vamos ver aqui nesse outro slide. Turma, embora assumido pela maioria dos pesquisadores que essas cabeças colossais e outras esculturas são representações de governantes, nada foi encontrado como as estrelas maias que contêm os nomes de governantes específicos e as datas em que governaram. Mas observem aqui a habilidade deles na escultura. Observem aqui essa cabeça enorme. Observe as feições dessa cabeça. Observe que elas têm as feições, ou seja, o arquétipo de um africano, de um negro. Os lábios grossos, o nariz grande, né? Tem assim a fisionomia de um negro. Aqui do lado, a escultura já é como se fosse na época egípcia, né? Como fosse no período egípcio. Mas aqui embaixo já tem outra escultura que eles esculpiram, mas para a parte da fisionomia dos chineses. E aqui do lado, outra escultura também com traços africanos. Os arqueólogos, baseados nos artefatos que eles possuíam, chegaram à conclusão de uma civilização bastante centralizada, apesar de suas dimensões. Turma, há muito tempo, essa civilização olmeca foi extinta. Com o passar dos anos, foram se extinguindo, a sociedade olmeca foi se dissolvendo. Muitos estudiosos acham que aconteceu uma guerra interna entre eles e eles acabaram, alguns acabaram morrendo e outros acabaram dissolvendo essa sociedade. Por isso que pouco sabemos dessa sociedade olmeca. Sabemos sim que elas existiram, mas por causa das esculturas, né, que foram encontradas pelos estudiosos, pelos arqueólogos. Tais elementos arqueológicos só se encontravam nas cidades de São Lourenço e Laventa. Em nenhum outro lugar Olmeca se aproxima destes em termos de área ou na quantidade e na qualidade da arquitetura, certo? Então, eles eram, como eu falei para vocês, eles eram muito patriarcais. Tá? E eles eram uma religião politeísta, ou seja, essa sociedade era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, em várias divindades. Tá? E dentre as esculturas que os arqueólogos encontraram, eles encontraram várias divindades, como o deus do fogo, o deus da chuva, o deus do milho, a serpente emplumada, que também era uma divindade para eles, né? E as atividades religiosas dos olmecas eram realizadas por uma combinação entre governantes, os sacerdotes em tempo integral e os xamãs.
tá certo? Então, essa arte olmeca, muitas das suas artes olmeca mostram as divindades que eles cultuavam, que eles tinham veneração por eles, ok? Então, só para vocês terem uma certeza, os olmecas realmente existiram, pouco sabemos deles, só sabemos que eles existiram por causa de vários artefatos que foram deixados como as suas esculturas e alguns outros elementos que os arqueólogos acabaram encontrando, tá? Então, essa é a sociedade olmeca, tá? Estudem, leiam, observem a minha explicação e façam atividade no livro e até a próxima aula.